Salve, nação corintiana! Salve, salve, fiel! Muito boa tarde a você! Voltamos aqui nesse horário que a gente sempre costumava fazer, e a gente vai voltar aqui com o Boletim Alvinegro. Meus amigos, Boletim do Timão, Boletim da Fiel, começa hoje, todos os dias, nesse horário, a gente vai ter informações do nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você já deixar o like aí, se inscrever no canal e dar aquela moralzinha aqui pro Idário. Não custa nada se você aí puder nos se inscrever, tornar-se membro também aqui e vem ajudar a gente, tá bom? Vamos começar já com as informações, que é isso que a gente vai trazer para você, tá? A gente vai falar aqui de tudo que está acontecendo com o Coringão. Vamos falar sobre as contratações. Oficialmente a janela está aberta. A janela está aberta a partir de hoje, dia 18 de julho. E agora a gente vai trazer todas as movimentações que estão acontecendo no Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos falar sobre o Fausto Veras. Vamos falar sobre o atacante oferecido e que está, digamos, no gelo, stand-by. Vamos falar também sobre o Oscar. Falaram aí que ele foi oferecido, o que está acontecendo sobre isso. Mas, vamos lá, vamos começar com tudo. Vamos começar primeiro com a informação sobre o Velasco, tá? Kevin Velasco. Para quem não sabe, o Kevin Velasco é do Deportivo Cali. Ele jogou contra o Corinthians na Libertadores. O Kevin Velasco hoje foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians trata o caso Velasco como um jogador plano B, tá? Plano B. Por quê? Porque o Corinthians quer aumentar o seu poder ofensivo e o Kevin Velasco só viria se por acaso o número 1 do Corinthians não fosse o Kevin Velasco, tá? Então, as tratativas seguem extraoficiais, tá? Não há nenhum tipo ainda de tratativas para a contratação dele, mas inicialmente é digamos, uma consulta, tá? E o Corinthians trata mesmo com a opção mais próxima, e o sonho da diretoria corintiana é trazer o atacante Michael, ex-Flamengo. É difícil pra caramba, é muito complicado, mas hoje os esforços estão sendo feitos para a contratação do Michael. No caso do Velasco, um jogador que chamou atenção, né, nos duelos contra o Deportivo Cali na Libertadores, e o Deportivo pede cerca de 3 milhões de dólares, né, pelo Velasco. O Corinthians queria um empréstimo, tá? Pode ser um empréstimo aí, mas é aquele negócio. Se não der certo com o Michael, sim, o Velasco seria o mais próximo a ser contratado, tá? Mas realmente o Corinthians busca o Misha, tá? O Michael, que está lá no Al Hilal da Arábia Saudita. O empresário dele ofereceu ao Flamengo, o Flamengo disse não, e está oferecendo aos demais clubes do Brasil. Mas hoje, quem tem dinheiro em caixa e pode trazer, ou é o Atlético Mineiro ou é o Corinthians, tá? O Al Hilal comprou o Misha por cerca de 45 milhões de reais no início desse ano, tá? O vínculo dele vai até 2025. Então, no caso, seria mesmo um empréstimo no caso de um ano, tá? Então, as tratativas estão sendo feitas, o Corinthians está colocando seus esforços mesmo, como eu falei aqui, para trazer o Michael. É um atacante que hoje o Corinthians não tem no elenco, não é aquele cara que a gente sabe que vai jogar 1 contra 1, vai preparar jogadas, é um cara que na concepção de jogo do Vitor Pereira se encaixaria muito bem, porque é um ataque rápido, é um cara que poderia se encaixar lá com o William, com o Roger Guedes ou com o Yuri Alberto e trazer o Corinthians muito mais forte para essa reta final de Campeonato Brasileiro, Campeonato da Libertadores e também da Copa do Brasil, tá? O Corinthians não vai comprar o Michael, tá? Então põe uma coisinha na cabeça de vocês
que o Corinthians não vai comprar o Michael. É apenas um empréstimo de 1 ano para a contratação do atacante. Então, como a gente falou, a prioridade é zero, prioridade zero é o Michael. Trouxemos aqui desde a semana passada isso, a gente ouviu, né, as informações. Então, a prioridade hoje é o Michael. Caso o Corinthians não consiga o Michael, aí sim o Kevin Velasco seria o jogador a ser contratado, tá? Bom, e agora a gente vai falar sobre ele, o Fausto Vera. Fausto Vera que teve comoção aí no final de semana, tem torcedor que já jogou a toalha, tem torcedor que o famoso ó dias, ó céus, ó azar, né? Porque ele acha que nada dá certo, não é? O cara fez 2 gols lá no Campeonato Argentino, não vem mais. Eu sempre falei, tenha calma. Negociações são assim dessa maneira mesmo. E o Fausto Vera está, sim, muito próximo de se tornar jogador do Corinthians. Desculpa, ele deve ser, sim, a contratação mais cara do Corinthians depois de há muito tempo. O Corinthians não contrata o jogador pagando um valor desse desde a contratação aí do famigerado Luan. Então, o Corinthians, sim, vai trazer o Fausto Vera. Mas o que acontece, só para deixar bem claro para vocês, o Argentino Júnior, que não é bobo nem nada, está fazendo aí um tipo de um leilãozinho, tá? Mas as equipes que estavam interessadas já saíram todas. Inclusive, houve aí um aceno do Celtic, da Escócia. O Celtic não vai contratar. Inclusive, a imprensa escocesa já falou que já tirou o time de campo. O Genk, também da Bélgica, não vai contratar. Não vai contratar. O valor estipulado para eles é um pouco alto. E aí o Corinthians está mais próximo de trazer o volante para o seu plantel, tá? Bom, o Corinthians sim vai trazer o Fausto Vera. O Fausto Vera, inclusive, nessa madrugada, meio que criou um burburinho aí entre os torcedores corintianos, porque ele tirou da sua bio do Instagram o jogador do Argentino Júnior, né? E aí criou uma expectativa gigante a ser contratado. O que a gente sabe é o seguinte, tá? E eu sempre passo aqui o que eu sei para vocês. O Fausto Vera vê com bons olhos atuar no futebol brasileiro, é uma porta de entrada, por exemplo, para outras equipes, e todo mundo sabe que jogador portenho, jogador argentino gosta de atuar na Europa, então seria aqui um trampolim para eles poderem atuar na Europa. O Celtic, nada contra o Celtic, nada contra também o Genk, mas eles não são equipes de primeiro escalão da Europa. Ele chegando aqui numa equipe de primeiro escalão da América do Sul, fica mais fácil dele chegar a equipes maiores lá na Europa, tá? Então, é questão de horas, é questão realmente de tratativas. O Corinthians tem feito contatos diários com o Argentino Júnior, acertando aí os valores a serem pagos, como vai ser a carta de crédito, o tempo de pagamento, o valor. Então, fiquem calmos que a prioridade para a contratação do Fausto Vera, ela existe e vai ser realizada, tá? Então, é só questão de tempo. Não adianta você, corintiano, você, corintiana, achar que não deu certo mais, que você ouviu não sei aonde falando que não vai vir mais. Calma, tenha calma que vai dar tudo certo, tá bom? E vamos falar sobre o Oscar. Olha, o Idário, o que acontece com o Oscar? Bom, Oscar, jogador que pertenceu, né, à equipe do São Paulo, atuou pelo Internacional de Porto Alegre. O jogador, ele recebeu um sinal, né, sinal positivo de liberação da equipe sua na China. E aí a torcida corintiana meio que fez uma pressãozinha aí para tentar contratar o Oscar. O Oscar é um jogador muito, mas muito caro, né? É um jogador hoje que o Corinthians teria que desembolsar uma grana muito grande
E com as contratações feitas ultimamente, o Yuri Alberto, Balbuena, Roger Guedes, William, Renato Augusto e os demais, fica inviável a contratação do Oscar. O Oscar foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo recebeu aí um sinal positivo, então, no caso, o Corinthians não vai contratar o Oscar, tá? Então você, amigo, que está ouvindo que o Oscar vai jogar no Corinthians, não vai. Apesar do Oscar ter uma amizade muito grande com o Vitor Pereira, os dois atuaram juntos. Até quando o Corinthians contratou o Vitor Pereira, o Oscar entrou em contato, mandou um Vai Corinthians, apesar do passado São Paulino dele, mandou um Vai Corinthians, mas sobre o Oscar não tem nada certo, tá? E não vai ser contratado. Então, não adianta você criar expectativa, não adianta você achar que o Oscar vai ser contratado, que não vai, tá? Não vai ser contratado. Então, essas são as informações do Boletim Alvinegro. Agora há pouco, o Corinthians anunciou aí o retorno de Balbuena. É mais um grande reforço ao Corinthians. O Corinthians essa semana tem, depois de amanhã, o Coritiba e pode ter a estreia de Yuri Alberto, pode ter o retorno de Cássio, de Fagner, de Maicon, de William. E também, né, o Corinthians ainda está... vamos ver o que vai acontecer aí com o Matheus Vital, com o Ramiro. São jogadores que podem ser inscritos no Campeonato Brasileiro, né? Podem ser inscritos e aumentar aí a gama de jogadores disponíveis, né? Já que a gente sabe muito bem o quão complicado é ficar sem jogadores, né? Depois da derrota aí de 3-1 para a equipe do Ceará lá em Fortaleza, então é bem complicado. Mas essas são as informações aqui do nosso Boletim da Fiel. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, tá? Nesse mesmo horário, à 1h da tarde, a gente está de volta aqui para trazer mais informações, tudo o que está acontecendo no nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. Não se esqueça que hoje à noite, 7h em ponto, tem a nossa live. E a nossa live com mais informações, mais apurações do mercado da bola. Vamos trazer aí tudo que está acontecendo e também da abertura da janela que acontece hoje, tá? Quem sabe aí com mais novidades para você, meu amigo, minha amiga corintiana. Não esquece de deixar seu joinha aí, se inscrever no canal. O Boletim da Fiel é para isso, é para a gente possa dar mais informações durante o dia, tá? Durante o dia, então a gente vai ter edições diárias, de segunda a sexta-feira, do Boletim da Fiel, aqui no canal Sangue e Raça. Então é isso, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus e que São Jorge nos proteja. É isso aí. Um grande abraço de Dário e vai Corinthians! Fui! Vou terminar aí com a nossa sirene.